convidar também o Paulo para logo se sentar aqui. A gente vai começar falando desse assunto importante, que é o alcoolismo. Paulo, vou convidar você para vir. O Paulo está há mais de 20 anos sem beber, mas o Paulo sofre com a doença do alcoolismo. E a gente resolveu conversar sobre isso. Você escreveu 2 livros, né? Escreveu um livro e é alvo, né, de interesse do outro livro, para falar desse assunto. É que quando você começou a beber? Bom, eu comecei a beber mais ou menos entre 15 e 16 anos de idade. Como a grande maioria. Uma grande maioria, e como a grande maioria também da população dessa idade, muito naquela coisa de farra, de matar aula, né, de jogar baralho com os amigos, de fazer a balada. Vai na onda, esse tipo, né, de coisa. Vai na onda, né? Culturalmente, isso é uma coisa muito aceitável entre nós. Então, é uma coisa assim, natural até, né? Mas aquela coisa bem juvenil. Durante algum tempo eu consegui beber, mas consegui também... Dar conta da escola. Perfeitamente, consegui... Compromissos familiares. Tranquilamente, consegui entrar numa boa faculdade, consegui trabalhar, né? Consegui levar a minha vida de uma forma como se esperava, né? Que ela seria. Agora, quando é que quando é que isso se transformou num problema para você? Isso começa a acontecer progressivamente. Então, aquela balada que começava às 9 da noite, ela começa às 6 da tarde. Aquela balada que terminava meia-noite, ela começa a terminar às 2 da manhã. E aí, muitas vezes, no meu caso, principalmente, sem perceber, o tempo de ficar bebendo é muito maior do que o tempo de não beber. Naturalmente, os compromissos são difíceis. Naturalmente, por exemplo, a pessoa vai ter dificuldade de cumprir com uma atividade profissional, com a faculdade. Então, as coisas vão piorando bastante. Eu cheguei num determinado ponto que, naturalmente, trabalhar era difícil. Paulo é advogado, né? Eu sou advogado. Quando eu chegava muito atrasado, faltava muitos compromissos no trabalho. Quando pedi demissão do escritório, o pessoal deu graças a Deus, né? Ninguém quis fazer DR comigo, ninguém quis falar, não, o que aconteceu com você? Que é o que acontece normalmente, as pessoas querem saber por que você está pedindo demissão. Eu, no meu caso, estava pedindo demissão porque estava atrapalhando. Eu estava com vergonha de chegar atrasado, de faltar, de chegar, né, com cheiro de bebida. Larguei a faculdade também. E aí, o final, para resumir, eu cheguei naquela fase em que beber é muito ruim, ficar sem beber é pior ainda, porque tem a síndrome de abstinência. Quem tem a doença do alcoolismo, como é o meu caso, a pessoa, o organismo se adapta a viver com álcool. Ainda que em algumas horas, por poucas horas, sem álcool, começa a tremer, suar, passar mal. Tem gente que morre na síndrome de abstinência, né? Devido à falta do álcool. Eu vou até pedir para o Alexandre falar sobre a doença, mas vou até mostrar uma cena que foi essa semana no Outro Lado do Paraíso. Foi a cena da Beth, a personagem da Glória Pires, que ela está exatamente passando por essa crise de abstinência. Vamos ver então, é o encontro com o Outro Lado do Paraíso. Para. Tia, olha só. Me deixa eu te sair. falar uma coisa. Você quebrou todas as garrafas da casa. Você tá querendo sair pra beber, você não vai fazer isso. Foi um momento louco, meu. Eu já tô bem. Deixa eu tomar um gin tônica só. Eu vou ficar legal, tá bom? Só um. Por favor, é pro seu bem que eu tô fazendo isso. Para! Eu tô me sentindo mal. Meu corpo tá doendo. Calma, Me deixa. Para! Me deixa sair, por favor. Me deixa. Por favor. Para. Eu tô te pedindo, Por favor. Um só. É uma crise física mesmo, né? É isso mesmo, e a cena tá muito bem feita, né? Realmente a sensação que tem é uma sensação de desespero. É uma sensação que a vida não vale a pena. Alexandre, é só ele explicar pra gente, porque quando a gente começou a trabalhar esse tema, eu comecei a ver uma diferença entre das pessoas serem chamadas não de alcoólatras, como durante muito tempo foi o termo usado, mas de alcoolistas. Eu queria que você explicasse essa diferença pra nós, por favor. Essa diferença é muito importante. Bom dia, Paulo. Bom dia. Prazer, bom dia a todo mundo. Essa diferença é crucial, é importante que a gente se acostume com o termo alcoolista, porque o termo alcoólatra, esse sufixo, esse finalzinho, tem a ver com adorador de, apaixonado por. E aí, o que acontece? A gente transforma uma doença numa paixão. Isso é uma distorção, né? E a gente coloca toda a responsabilidade moral na pessoa que porta a doença. Quando a gente fala alcoolista, a gente está falando de uma pessoa que padece.
de um quadro, de uma síndrome. Então é importantíssimo a gente se acostumar com esse novo nome. Bebida que é a culpa, né? A bebida alcoolista é a bebida, né? Não a pessoa em si. Tem essa diferença, né? Porque a pessoa, o Paulo falou lindamente, assim, a pessoa tem uma ilusão de controle. Né? O tempo inteiro. Ela acha que ela está no controle da situação. Quando ela chega no grau de dependência, ela já não tem mais nenhum controle, e ela deixa de viver a própria vida para viver a vida da dependência, a vida da compulsão. Então todos os momentos da vida dela são organizados para conseguir o álcool, para se planejar, para ter o álcool, para não faltar, para não viver essa cena aí que a Glorinha fez lindamente. Vocês todos começaram a beber na adolescência ainda? Olha, diferentemente do Paulo, bom dia a todos. Eu tive amigos também que bebiam cedo e tal. Eu nunca cabulei aula, porque eu sempre estudei de manhã. Então eu vou cabular aula pra fazer o quê, né? Pra ficar na rua, pra praia, que eu sou de Santos, morava em Santos. Enfim, eu nunca tive essa necessidade que eu acho que tudo que é demais prejudica. Você vai bebendo. Minha mãe, o problema da minha mãe é assim: você fuma? Não fuma, mãe. No caso do tabagismo. Eu não fumar, se o seu amigo fala assim: se não é homem, se fumar. Eu falei: eu não tenho esse problema se é homem ou não fumar, porque a molecada tem. Você fuma? Não vai fumar? Se é homem, se fuma. Mesma coisa de beber. Então não tem essa. Eu, graças a Deus, nunca tive esse negócio de ser beber, provar pra alguém que eu bebo ou não bebo, né? Não tinha isso. E as companhias são influência, né? Negativa, que te leva pra esse lado. Então é engraçado. Eu não tive na adolescência. Eu passei uma adolescência que eu não bebia. Eu não gostava de álcool, assim, não frequentava muito à noite também. Tinha amigos que bebiam naturalmente, mas eu não gostava. Fui descobrir o álcool um pouco mais velha. Mas também só consumo, eventualmente, socialmente. Socialmente, né, que se fala. Não, eu tô perguntando. Né? Bochecha também? Não, na verdade eu sou caretão, assim. As pessoas até pensam que eu faço algum uso de bebida, alguma outra coisa, porque eu tô sempre rindo, tô sempre fazendo bagunça, essa dancinha maluca, essas coisas. Mas eu sempre fui careta, até porque eu convivi com isso, né? Com amigos, com pessoas da minha família também, que eram, no caso, alcoolistas, né? E trazia muitos problemas, né? Para familiares, muitos problemas sociais. E eu ficava com medo, eu falava, não vou nem experimentar. A única vez que eu utilizei álcool foi aquela verdinha, não sei como é que é chamada aqui, mas lá em São Gonçalo é menta, verdinha, sei lá. Isso, aquele é doce, Eu tomei um porre daquilo, rapaz, no dia que eu fui cantar no festival de rap, o qual a gente ganhou em primeiro lugar. Eu junto com o Claudinho, eu fiquei muito nervoso. Ganhou bêbado ainda. Aí fui e bebi. Rapaz, mas olha, nunca mais. Eu tomei um porre no dia seguinte, eu não era ninguém, não consegui trabalhar. Eu acho que essas histórias explicam bem como é uma questão de doença. Ou seja, talvez uma pessoa que tenha tido, como ele, uma mesma experiência, assim, de tomar socialmente, tenha ficado no socialmente, e para ele não, você devia ter amigos que começaram com você e que não se tornaram alcoolistas. Não tem a menor dúvida, você tem toda a razão. E é justamente por isso que a gente tem que esclarecer, e como foi muito bem falado aqui, é uma questão de ser uma doença, né? A gente aqui no Brasil, principalmente, nós ainda temos muito o costume de preconceito, achar que é uma questão moral, que é uma falta de caráter, não que é quer uma parar, não tem personalidade fraca, até maldade. E a prova que as pessoas usam para difundir essa ilusão é justamente essa. Olha, eu bebo e tudo bem. Comigo não tem problema. Com o álcool também, você, como ele é uma droga socialmente aceita, você é quase que empurrado pro álcool. Sim, eu sempre bebi muito pouco, mas quando adolescente, 16, 17 anos, sempre fui muito alegre e tal, e as pessoas fazem uma associação. Lá e bebe muito. Não bebo quase nada. Dizem que é a mais perigosa, inclusive, né? Porque, mas aí porque é permitido. Exato, ela é liberada. Tem dois detalhes que são super importantes pra gente, né, esclarecer. O primeiro é o seguinte: nem todas as pessoas que entram em contato com o álcool desenvolvem a doença do alcoolismo. É só um percentual da população que desenvolve essa doença. Eu tenho amigos meus que beberam, mataram aula junto comigo, com os quais eu tenho um excelente relacionamento até hoje, são pessoas da minha convivência, e eles não desenvolveram a doença do alcoolismo. Beberam pelos mesmos motivos, no mesmo ambiente cultural, na mesma pegada. Deixa eu te perguntar, Paulo, desculpa, nessa necessidade que o organismo já faz parte, que você falou, é verdade mesmo? Tem gente que chega a beber álcool, então perfume, tamanha necessidade, se não tiver nada, então isso é real mesmo, né? Isso é totalmente real. Na síndrome de abstinência, a sensação que a pessoa tem é de morte. Quer beber o que tiver pela frente. Não tem... Para resolver aquela questão momentânea. Exatamente. Por isso que é muito difícil passar pela síndrome de abstinência. E o corpo se acostuma tanto com o álcool que a falta do álcool... tem gente que tem, por exemplo, alucinação.
tem gente que tem delírio. Eu mesmo, eu não tive delírio visual, mas auditivo eu tive. Olha só, você ouvia coisas. Ouvia coisas, ouvia pessoas falando comigo na rua, que quando eu prestava mais atenção, eu achava assim impossível aquela fala. Então é uma situação muito ruim. Eu bebi até desmaiar. Então desmaiei na rua, muitas vezes, né? É assim, e, naturalmente, quem tá nessa situação... É a falta do álcool, mas assim... O excesso também, né? O excesso, que é o que faz a gente beber até desmaiar, qualquer que seja o lugar. E naturalmente, quando a gente desmaia, a gente não escolhe o lugar que desmaia, né? E também a questão da higiene também não é uma maravilha, né? Então é uma situação muito difícil, muito triste. E eu vou passar para o Alexandre uma questão, porque o pai dele sofre da mesma doença. E ele falou do consumo 15 anos. Assim, pelas leis brasileiras, o consumo deveria ser a partir dos 18. Alguma razão para se esperar até os 18 realmente biológica? A gente teria mais preparo a partir dos 18? E é uma questão hereditária? Conta isso? Sim, tem fator hereditário, mas também eu acho que o que mais conta, Fátima, é o fator cultural. Porque nós vivemos numa cultura que tolera e incentiva o consumo do álcool. Então, por exemplo, no interior do Brasil é muito comum que os homens passem a cerveja na chupeta para dar para o bebê. Então, isso, vocês imaginem. Então, se você está me escutando aqui e você faz isso com seu filho, nunca mais faça. Nunca mais faça, porque você está estimulando a papila gustativa desse bebê, paladar dele, a se sensibilizar e sentir prazer com isso, porque também está envolvido no vínculo com o pai ali. A criança começa a sacar assim, olha, meu pai curte que eu beba. Isso me faz mais amado pelo meu pai. Então, eu acho que a gente tem toda uma cultura que solidifica essa facilidade para a pessoa entrar. E o que o Paulo estava falando, uma coisa certíssima, a gente nunca sabe quem vai ficar no uso corriqueiro e quem vai até a dependência. Então a gente precisa construir uma cultura que tenha liberdade para as pessoas não consumirem se não quiserem, e que isso não seja um fator de vergonha, de afastamento dos grupos, porque muitos adolescentes consomem para pertencer. E nessa linha de raciocínio que você fez, que é muito importante, existe uma pesquisa que fala que o brasileiro, em média, inicia a beber com 12 anos de idade. É muito cedo. A gente tem aqui a Marcilene. Deixa eu conversar com a Marcilene aqui rapidinho. Eu fiquei muito impressionada, porque todo dia a gente pede para um colega aqui da nossa equipe conversar com as pessoas da plateia para ver se alguma delas tem relação com o tema que a gente vai discutir. E é impressionante como hoje muitas pessoas tinham como se manifestar. Vieram só para assistir o programa e já passaram na família ou com amigos problemas ligados a isso. A Marcilene perdeu um pai. Não é isso, Marcilene? O seu pai morreu com... Meu pai morreu devido à bebida, cirrose. Deixou a gente, né, sete filhos, pequeno, e foi uma morte bem dolorosa. E eu precoce, ele era jovem ainda? Não, ele era bem mais acima de 60. Então ele deixou a gente pequeno, a vida foi turbulenta, né? Turbulenta para ele e pra gente também. E você tem filhos? Eu tenho 2 filhas, eu tenho a Maria Fernanda, a Analice. Quantos anos ela tem? Ela tem 16, a Analice tem 13. Então, devido ao que aconteceu comigo durante a infância, através da bebida do meu pai, eu crio as minhas filhas sempre aconselhando. Porque você conversa com elas? Converso o tempo todo com elas, porque a Fernanda já está seguindo já a profissão. Então, eu fico com muito medo disso, por causa da bebida. Você se sente algumas vezes pressionada, Maria Fernanda? Deixa eu levantar essa para te ver. Você se sente pressionada, às vezes, a beber? Não. Não, por causa que minha mãe sempre conversa comigo, com minha irmã. Então, eu já sei que eu não posso. Eu respeito, mas eu não bebo. Até por receio de ter alguma questão hereditária que possa se desenvolver, né? Quer dizer, as pessoas que têm esses históricos familiares acabam tendo que realmente ficar mais atentos, né, Alexandre? Sim. E não existe... Fátima, eu desconfio que não exista nenhuma família que não tenha alguém com problema com álcool. Porque isso está tão alastrado na nossa cultura há tantas gerações, né, que talvez a gente não tivesse colocado esse nome lá atrás no nosso bisavô. Exato, nem qualificava tem essa história para contar em todas as famílias. Olha só, a gente aqui tem outras histórias nas ruas. Pedimos para o nosso colega ir para a rua conversar com as pessoas. Várias pessoas falaram sobre isso. Meu parceiro Manuel Soares mostra para a gente como é que foi essa conversa.
Olha, Fátima, uma pesquisa recente mostrou que o Brasil está entre os países que mais consome álcool no mundo. E essa relação do brasileiro com a bebida, volta e meia, não termina bem. Meu avô era alcoólatra. Eu já perdi meu tio por alcoolismo. Eu bebo muito, mas muito pouco. Foi 4 anos bem difícil, porque ele já tinha problema depois que ele descobriu que ele estava com diabetes. A diabetes já ajuda um pouquinho mais em relação à cana-de-açúcar. Aí ele se afogou de vez e acabou morrendo por causa de alcoolismo. Eu também já tive experiências de alcoolismo, né, de dependência química na família. O meu pai, ele participou do grupo de alcoólicos anônimos, né? Eu lembro, né, dessa época de ele ter participado também. E também me lembro quando ele retornou ao vício. Você lembra alguma situação delicada que a bebida já trouxe para sua vida? De beber e colegas meus pegar e fazer vídeo da minha pessoa dançando e desfazendo da minha pessoa. Eu prefiro consumir alguma coisa se eu estiver próximo da minha casa, que eu não corro. Por quê? Porque eu não corro risco de dirigir. Eu tava com os amigos na balada, aí na hora de ir pra casa eu não tava sem saber o rumo de ir pra casa, me perdi, entendeu? Minha avó passou por vários problemas com isso, inclusive até brigas feias, né? Podia acarretar até morte. A lei aposta para menores de 18 anos, mas isso não existe. O álcool, cara, é um vício. Não é esse negócio de eu vou beber para me ficar alegre. Não, é um vício. A pessoa tem que se cuidar. Olha, a gente está de volta aqui com uma imagem que eu acho que vai ajudar a gente a entender. Esse galão aqui tem 15,1 litros, é a média nacional de consumo de álcool. E a média mundial é de 6,2. Isso para mostrar como o brasileiro bebe quase 3 vezes mais do que a média mundial. Se a gente pegar, isso é a média geral da população. Então, se a gente pegar só as pessoas que bebem aqui no Brasil, os homens bebem 19,6 litros por ano, as mulheres 8,9. Há uma diferença entre homens e mulheres também. Aí você pode olhar e imaginar assim, Paulo, muita gente pode olhar isso aqui, mas se dividir isso aqui por um ano inteiro, não é tanto assim. Só que isso aqui, gente, é só o álcool puro, o que foi extraído da bebida. Se a gente transportar essa quantidade de álcool para cerveja, por exemplo, uma pessoa beberia 500 garrafas de 600 ml por ano, ou 857 latinhas ano, ou 1000 tulipas de chope. Ou seja, isso é para a gente ter uma ideia do que isso aqui representa. Isso numa média, né? É claro que nem todo mundo bebe, então tem pessoas que bebem ainda muito mais do que isso. Eu fico pensando, em que momento, Paulo, você começou o seu tratamento? E que tipo de tratamento está te ajudando, né? Sim. Por mais de 20 anos. Na verdade, a gente estava até conversando sobre isso agora. Eu tive um momento que foi muito difícil para mim, que na verdade eu tive um acidente de carro, né? Consegui ainda pegar o carro. Por muito pouco não matei pessoas. E naquele dia meus pais chegaram para mim e falaram, olha, eu ainda morava com eles, eu morava no fundo da casa dos meus pais. E meus pais deram um ultimato. Me propuseram o seguinte, que ou eu me trataria, porque eu tinha uma doença, e aí a doença era parar de beber, não era ter a ilusão que ia voltar a beber moderado um dia. Ou então eu ia ter que deixar a casa deles, o que para mim significaria morar na rua. E aí eu tive medo. Tive muito medo de deixar a casa dos meus pais e ir pra rua. E aí eu aceitei um tratamento. No meu caso, eu parei num desses grupos de autoajuda, que são grupos frequentados por pessoas que têm a mesma doença. No meu caso, foi Alcoólicos Anônimos. Ingressei, passei a síndrome de abstinência numa sala de AA. E durante pelo menos 3 anos, eu frequentei todos os dias pelo menos uma reunião. Mas assim, 3 anos, domingo, feriado, todos os momentos, dia do meu aniversário, todos os dias. E aí? E aí continuei, né, frequentando, voltei a trabalhar, voltei a estudar, né, tava para ser jubilado da faculdade, ia ser expulso por abandono. Consegui voltar, voltei a trabalhar, me formei, né, passei no exame da ordem para ser advogado, isso é importante. Esse escritório que eu trabalhava e que foi justamente aquele último estágio que eu fiz, hoje ele é meu, né? Eu comprei esse escritório dos antigos sócios e tenho uma vida digna. Você nunca mais bebeu? Nunca mais bebi. Sabe o que eu te perguntei? Porque eu fiz um seriado que era eu era um alcoólatra anônimo. Tava assim, fichinha tal, que ganha as fichinhas, ganha, né?
o presente, como eu sei como chama. Então, fiz até com a Viviane Pasmante. Então eu tava 19 anos, 9 meses, tal. Aí uma bebida que ele tomou, acabou tudo. Quase 20 anos pra ganhar. E é isso mesmo. Exatamente isso. E você tocou num ponto, Oscar, que é muito importante, que as pessoas têm dificuldade de assimilar essa informação. A doença do alcoolismo, isso a gente vê nos grupos, qualquer grupo de autoajuda, a gente vê isso diariamente, é uma coisa prática, não é teoria. É uma doença que a gente fala que é progressiva, sem retorno. Progride e fica estacionada do ponto em que estava, como se fosse uma vela. Ela vai queimar até um determinado momento. Acendeu de novo, ela vai começar a queimar a partir dali. Não interessa o tempo que está em abstinência. Pode estar 450 anos. Você tomou um gole, tomou um gole e vai voltar para o ponto que estava. Não vai nem voltar para o ponto que começou quando tinha 16 anos. Mas isso é necessidade do organismo, porque se você comparar 10, 15 anos sem beber, tomou uma dosezinha, já estimulou tudo, é isso? Exatamente. E isso, a impressão que dá, claro, eu não sou especialista nesse tema, né? Mas eu li a respeito, as pessoas falam que existe, claro, é uma dedução, é uma coisa científica, né? Que eu não sou habilitado para isso, como se fosse uma memória celular, como se fosse uma memória celular. Porém, quando você frequenta os grupos, isso você vê o tempo inteiro, isso acontece. Você vê o companheiro, ele chega lá muito mal, melhora, começa a falar bem, arruma o trabalho, volta a beber, ficou feliz. Ele volta que nem tava no dia em que pegou a primeira fichinha. Isso é tido como fraqueza, né? Eu tenho uma conhecida que tem a doença e uma amiga nossa uma vez falou assim, não, vamos tomar só uma cerveja, não é possível que você não possa tomar uma cerveja comigo. Ela falou, não, eu não posso. Sim. Se eu tomar uma cerveja, acabou. Não sabe o momento de parar, o corpo não entende que já foi o suficiente. E essa amiga achando que era uma fraqueza dela, que era falta de vontade, que era uma... por que você não consegue? Falta de controle, falta de controle. Eu vou contar uma história minha pessoal, né? E por isso que é importante esse tipo de programa, para que a gente possa falar a respeito e divulgar a informação. Que vai nos salvar com relação a esse assunto é a informação. E um amigo meu, eu já estava há alguns anos conversando comigo, ele ficou com tanta pena de mim, porque ele na cabeça dele não estava me divertindo, né? Que ele falou assim, não, você toma um copo de cerveja, eu amarro você. Amigos. Se você quiser beber de novo, eu amarro, eu seguro você. Então, assim, olha a dificuldade que as pessoas têm de entender isso que você falou. Porque Oi, Laí. A Sônia Fátima perdeu 3 parentes próximos, inclusive um tio que a criou, pro alcoolismo. E o filho também morreu. Meu filho faleceu no acidente de moto com 27 anos. Foi terrível. Véspera de Natal. Nossa, eu nem gosto muito de falar, né? E ele tinha bebido antes? Ele tinha bebido bastante, aí pegou a moto, saiu, não andou nem 1 quilômetro, faleceu. Deu de frente com o ônibus, né? Na época dos outros parentes, alguém procurou ajuda, tratamento? Não, porque não tinha condições, né, de interior, né, pessoal de poucas rendas, entendeu? Aí foi falecendo aos poucos. Agora tem uma dúvida, ela tem um filho de 23 anos que hoje bebe. Tem um de 23 anos que bebe, né? Não assim, bebe mais final de semana, né? Porque eu não boto bebida dentro da minha casa de jeito nenhum. Mas te preocupa quando ele bebe? Mas me preocupa Qual é a sua quando dúvida? ele bebe, porque eu não durmo, eu fico preocupada até ele chegar, né, de manhã. E a minha dúvida é como que eu tenho que lidar com ele, né? Eu, tipo assim, eu dou maior atenção pra ele, mas eu não sei como conversar, né? Alexandre, parece que tá controlado, vamos ver, né? Como tem uma diferença, né, da sua história. Sua história tem um trauma, né? Então você está falando de um lugar de quem está traumatizada com a experiência. Pode ser que a experiência dele não tenha sido vivida da mesma forma que você. Mesmo que ele tenha perdido o irmão, ele não sinta isso. Pode ser uma ilusão dele, né, de que ele está no controle, mas pode ser que ele seja simplesmente um usuário habitual. Eu acho que a vigilância de uma mãe é sempre uma coisa maravilhosa para um filho, não só em relação ao álcool, mas em relação a qualquer tipo de situação. Mas uma das angústias da maternidade é que a gente não tem controle sobre as vidas dos nossos filhos, né? A gente é só um farol que vai iluminar o caminho deles, vai dizer assim, olha, eu acho que o melhor caminho é por aqui, mas o filho tem autonomia de decidir o que ele vai fazer. Isso é sempre angustiante. E a questão, acho que é o que ela está falando de observar mesmo. Para a gente encerrar, o Paulo resolveu falar, eu ia perguntar para ele por que ele resolveu expor. Isso seria um drama ou uma situação familiar num livro e contando realmente sobre isso e hoje sendo palestras falando sobre isso. Na verdade, muitas vezes o alcoólatra ou o alcoolista, ou dependente químico, ou o portador da doença do alcoolismo em recuperação, a pessoa tem muita dificuldade e não quer se expor.
né? Justamente por conta da questão do preconceito, até a questão do preconceito profissional. Eu sou advogado, as pessoas podem achar que eu, voltando a beber, não vou ser um bom profissional, não vou cuidar daquilo que eu deveria cuidar. E assim ficaria, morreria no anonimato. Morreria sem jamais me expor publicamente, nem pessoas próximas a mim sabiam desse meu histórico. Porém, e hoje eu nem tenho tanto orgulho disso, eu tive uma percepção que surgiu a partir do nascimento dos meus filhos. Quando os meus filhos nasceram, para mim, aquilo tocou de uma maneira que aí eu entendi que não adiantava só eu estar bem se outras pessoas à minha volta poderiam ter problemas. Não adianta a gente estar sadio se a sociedade em volta está doente. E o que mais me chamava a atenção não era nem só com relação a eles, porque eles foram para a escolinha desde muito cedo e era eu que os levava na escolinha. E eu os deixava junto com a professora e junto deles ali um monte de criancinhas pequenininhas, novinhas que nem a eles. E aí eu sei, né, que existem estudos que dizem que mais ou menos 10% da população que entra em contato com álcool desenvolve a doença do alcoolismo. E olhar para aquelas crianças e falava, olha, um percentual significativo aí está condenado. Justamente por isso que a gente está falando, que culturalmente aceito, que as pessoas bebem, entram em contato com o álcool. Então tem 10% ali que vai entrar em contato com o álcool, vai desenvolver a doença do alcoolismo, vai sofrer, vai fazer a família sofrer muito, vai se humilhar, vai humilhar a família. E eu não estou fazendo nada. Então resolveu falar para ajudar esses 10%. Acho que é uma obrigação. Muito obrigada, Paulo, por ter vindo, por ter dividido a sua história com a gente. Que as suas palestras sejam sempre um sucesso, viu?